E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você entende os movimentos gráficos de uma forma mais clara, compreendendo toda uma movimentação lógica, o porquê de uma venda, o porquê de uma compra. Aqui, por exemplo, ó, eu posso pensar numa pequena correção, porque o gráfico sai do ponto, desse ponto A, ele vem até um ponto B, ele rompe um ponto C, e ele começa a chegar ali agora em um ponto D, que é aquela região ali. Ele pode fazer uma correção ali? Pode. Inclusive quando eu fui entrar com as outras duas taxas, ó, ele me jogou o preço lá embaixo. Mas estamos dentro do trade. Porque depois desse ponto D aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, A, B, C, D, E, F, que seria um ponto F, ele vai estar muito esticado. Ele vai ter que ter feito um movimento muito forte para buscar lá. Então, este movimento aqui desta tendência, ele tem muita força para segurar, mesmo porque olha o volume aqui, ó. Quem está no treinamento está entendendo o que eu estou falando, né? Vai fechar, tá lá. Perfeito, né? Olha só o poder quando a gente analisa as questões técnicas. Olha o volume aqui, pessoal. Então vamos lá para questões técnicas, que eu sempre ensino para vocês. Preço sai de ponto A, ó, preço sai de ponto A, vem para ponto B, busca ponto C, ponto D, e aí o que ele tem? Que ele tem um chamado, vamos supor, vamos falar um ponto F. É algo que ninguém me dá muito valor no gráfico, mas é de suma importância para que haja correções do ativo. Isso aqui, pessoal, não é para que ele venha fazer uma reversão de tendência, ele pode simplesmente fazer uma pequena correção. Porque ele ainda pode buscar esse ponto G aqui em cima, ó. Esse ponto G. Então, quando você começa a analisar o movimento do gráfico nas regiões, tendo esse entendimento de movimentação, você começa a entender o que o gráfico está fazendo. Então, ele pode fazer uma impulsão de movimento aqui para buscar a região, ele pode corrigir nessa região, porque dá uma olhada a como ele sai daqui de baixo, abaixo desse ponto, quase no fundo máximo, ele faz aqui um oco praticamente, né, invertido, e vai buscar, depois de romper a linha do pescoço, está chegando próximo a regiões de correção. Então eu tenho que saber o quê? Entender o movimento do gráfico, rastrear o movimento do gráfico, o preço está volátil, o preço está com uma movimentação atípica, eu tenho que entender tudo isso no gráfico, ter todo o meu entendimento técnico, utilizar da análise gráfica ao meu favor para entender o movimento. Ó, e lá vai, segue ele com o seu movimento. Você que está chegando agora no canal, ainda está buscando conhecimento, está buscando a técnica, quer realmente aprender esse mercado, você é muito bem-vindo aqui. Aqui eu dou super dicas para que você aprenda de uma forma simples como analisar o gráfico, como entender os movimentos do mercado, como entender as técnicas de forma correta. Inclusive, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis aqui para você baixar, para você fazer download, para você estudar no seu dia a dia. São 37 páginas onde eu falo de 16 padrões de vela. Para baixar é simples, ó, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, nos links oficiais, ou abaixo de cada videoaula, nos comentários fixados. Aqui você tem acesso ao meu WhatsApp, você tem acesso ao meu Instagram, você tem acesso ao link de acesso ao treinamento que pode ser feita aquisição a qualquer hora do dia, da noite, fim de semana, feriado. E você também tem acesso aqui ao Telegram, que é justamente onde você baixa o e-book. Uma vez que você acessa o Telegram, você vem aqui em mensagem fixada, clica sobre ela e vai abrir dois links só. E aí você escolhe qual dos links você quer fazer o download. Aqui você vê o aluno John batendo meta, ó, semana abençoada para você também, John. Aqui você vê o Pedro batendo meta, ó, boa noite, ó, 5-1.
Ricardo batendo meta, ó, mais um dia de meta batida. Aqui o Leonardo, ó, batendo meta, dando certo, né, Leonardo? Aqui, olha que sequência linda do aluno, ó, operando pelo celular. Muitas pessoas começam pelo celular, principalmente aqui nos estudos, porque a plataforma de estudos possui um aplicativo para você estudar de forma offline. Então tem muitas pessoas que estudam na hora do almoço, na sua hora ociosa, de forma offline pelo celular. E que nem o Marcelo, se não me engano, né, Marcelo? Deixa eu ver aqui. É o Marcelo, isso mesmo. O Marcelo, ele estuda, aliás, ele treina pelo computador, mas às vezes ele vai pelo celular, né, Marcelo? E tá aí, ó, os resultados. Marcelo batendo sua meta, Ricardo aqui, ó, batendo sua meta, Marcos aqui também batendo sua meta, as aulas que eu subo aqui para o canal todos os dias. Ó, o Paulo falando que ele fez uma operação Forex aqui na corretora de binárias, ó, atingiu 200% do valor, porque a visão é Forex e a ação é binária, em todo o entendimento e método que eu utilizo, né, Paulo? Tem muita gente que fala assim, mas eu opero Forex também? Sim, claro. Inclusive tem uma introdução ao Forex no nosso treinamento, né? Quem está lá sabe como que é. Rose Nelson batendo meta, Alan batendo meta, Silvio batendo meta. Então, entra aí no canal do Telegram, baixa, opa, apertei o botão errado, baixa aí seu e-book, acompanhe os alunos, você também pode acessar aqui o meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, você pode fazer o acesso por aqui também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Você pode aprender de uma forma simples, um método simples, onde você consegue entender toda a complexidade do gráfico diante dos seus olhos através de um profundo treinamento e conteúdo tendo suporte diretamente comigo. Então aqui você viu, ó, voltando aqui aos gráficos, qualquer dúvida, pessoal, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Meu WhatsApp está aí. Aqui, ó, o movimento do candle, ele simplesmente está fazendo uma correção. E eu estou trabalhando o quê? Nas correções da tendência. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender, né? Eu não sei que horas que eu corrijo, eu não sei que horas que eu vou a favor. O movimento do gráfico, pessoal, todo dia ele é igual. Todo dia ele é igual. Se você entender o movimento do ativo, você entende o que o ativo está fazendo. Você conseguiu compreender? Se eu consigo entender o movimento do ativo, eu entendo o que o ativo está fazendo. Então, se você aprender a como entender, ó, o João de Barro cantando lá fora, tá chovendo, ele tá todo feliz. Se você entender o movimento do preço nas regiões de suporte e resistência, quando for aplicado um padrão de vela naquela região e você sabe o que está acontecendo no movimento, você faz a sua entrada. Sempre com aquela mentalidade de sabendo o que está fazendo, mantendo um gerenciamento. Aqui mesmo, ó, eu fiz uma venda nessa região aqui. Olha o que aconteceu com o preço. Será que ele está continuando uma venda? Ele não continuou a venda ali, mas eu vou pegar ele na descida, ó. Tá lá, ó, tomei um loss, bonito loss, né? Olha que loss lindo. Pessoal, por que eu estou continuando uma venda aqui? Olha quem é do treinamento aqui, ó. 1, 2, 3. Olha o preço. Olha este candle aqui, ó. O que você acha que está acontecendo com esse ativo aqui? O que você acha que está acontecendo com esse ativo? Ele está caindo. Ele está desvalorizado. A tendência perdeu força, ela está chegando até o final. Ele está fazendo um movimento conhecido por vocês aqui. Ainda não é um ombro cabeça a ombro porque ele precisa de algumas definições, mas ele está fazendo tecnicamente uma reversão de tendência. E como que eu consigo entender isso? Porque eu sei ver o movimento do preço na região de suporte e resistência. Eu consigo entender a técnica e utilizar a análise gráfica ao meu favor. Tá lá, ó. Mesmo num gráfico volátil como hoje. Olha só. Vamos lá? Gráfico saiu de ponto A, fez ponto B. A hora que ele fez ponto B, eu sei que tem um ponto C aqui, ó. Perfeito. Quando ele fez este candle, pessoal, ele fez um engolfo nessa região. Olha o que eu imaginei. Por que o Cadu continuou? Porque eu tenho um espaço aqui.
eu tenho um espaço de movimentação. Porém, olha a volatilidade. Tanto é que o preço veio fazendo a movimentação que a do esperava, tocou, retornou com força e deixou um pavio aqui. Ou seja, qual é o movimento que ele fez aqui, pessoal, que eu ensino todo dia para vocês aqui, ó. 1, 2, 3. Movimento 1, 2, 3. Por quê? O destino do gráfico é fazer o seguinte. Se aqui ele conseguiu ganhar esta tendência em movimentação, em uma movimentação do preço, o que o ativo vai fazer agora aqui? Ele vai brigar no preço para compensar toda a valorização do ativo. Consegue entender isso? Então, a movimentação que ele busca agora aqui é fazer rompimento nessa região para vir buscar essa outra região aqui abaixo. E isso todo dia vai ser assim o gráfico. Como é que você tem que ter esse entendimento de comportamento para fazer uma entrada? Você tem que entender o movimento do preço nessas regiões de suporte e resistência e aplicar um padrão de vela. Como aqui, ó, eu apliquei o padrão de vela por causa da volatilidade. Ó, quanta volatilidade tem aqui, o preço me jogou lá em cima. Quando ele me jogou lá em cima, me apresentou um novo padrão que eu falo para vocês todos os dias, aquele padrão famoso da onda na região de suporte e resistência, que ele faz 1, 2, 3 para continuar o movimento, desde que você saiba o movimento do preço. E aí eu sigo com ele tranquilo, sem me estressar. Ó, por que eu falei para vocês que ainda não era um oco definido? Porque ele tem que romper essa linha do pescoço. Ó. Ele fez ombro, fez cabeça e pode fazer ombro. Só que para ele ser um oco, ele vai ter que romper essa região. Ah, Cadu, e se ele não romper, ele continuar subindo? Ele não foi um oco. Ele foi simplesmente uma região que fez aqui uma lateralidade e depois vai continuar rompendo, entendeu? A análise gráfica, as figuras, elas têm nomes. Ela só vai se tornar realmente uma figura se ela fizer uma figura, se ela fechar uma figura. Então, é de suma importância dentro desse contexto gráfico, eu entender o seguinte: todo contexto gráfico ele tem um movimento do preço. Esse movimento do preço, ele sempre vai estar trabalhando em onde? Em suporte e resistência. Porque o suporte e resistência vai estar ligado à tendência. Então, se ele estiver em tendência, o movimento do preço vai estar trabalhando entre suporte e resistência. Logo, eu posso aplicar um padrão de vela em região de fluxo de movimento de mercado, no mesmo sentido do movimento do preço. Então, quando eu entendo aqui, ó, o movimento do preço dentro desse contexto gráfico, eu vou ter que começar a analisar onde estão as regiões de suporte e resistência, como é que a tendência está trabalhando para aplicar um padrão de vela. Isso tudo, pessoal, é um conceito que a análise gráfica nos traz de um método passo a passo. O que a análise gráfica faz? Ela faz um método. Então, você tem aqui, ó, a primeira fase a ver do gráfico. A segunda fase a ver do gráfico, terceira fase a ver do gráfico, quarta fase, quinta fase, ou você pode chamar de setor, para depois fazer a sua execução. Então, se você não alinhar o setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, setor 5, não existe execução. Ah, Cadu, mas espera aí, você falou ali do movimento do preço. E se o suporte e a resistência não está tão definido? O que vai acontecer? Opa! No método, não vai ter uma sequência lógica. Logo, o que pode acontecer? Pode acontecer um erro de execução. Por que vai acontecer o erro de execução? Porque houve um erro no entendimento da causa do movimento. Então, a execução ela é bem feita quando a causa do movimento é bem executada, é bem feito, quer dizer. A partir do momento que a causa do movimento, ele é bem analisado, a execução é perfeita. Só é erro na execução quando quando não é entendido o movimento. Aí você fala assim para mim, poxa, Cadu, mas e esse loss aqui que você tomou? Ó? Você sabe qual é a causa do movimento, você sabe que o preço vai cair aqui, vai buscar uma região, pelo menos até nessa região de topo. O erro aqui foi de execução? O erro aqui foi de execução e não da causa do movimento. Eu não executei dentro de um parâmetro mínimo de risco. Então,
a causa do movimento está correto, eu sei que ele vai romper este ombro, né, este pescoço, melhor dizendo aqui na figura gráfica, porém, eu preciso executar com o melhor padrão e fluxo possível. E foi o que eu não fiz. Até o volume aqui está mais baixo, né? E foi o que eu não fiz, então acabei tomando loss. Tranquilo, tá? Me precipitei aqui na entrada. Mas isso não tira o mérito e os louros do entendimento gráfico. Olha só, eu estou no mesmo ativo. Olha que interessante, eu estou no mesmo ativo, eu estou fazendo o mesmo movimento gráfico, é o mesmo ativo, ó. Eu operei dentro dessa figura gráfica, eu operei no ombro dele, eu fiz a minha primeira entrada no ombro, depois eu tentei fazer a entrada para que ele buscasse a linha do pescoço, deu loss, depois eu entrei buscando a linha do pescoço. Aí você fala, Cadu, mas ainda não está firmado uma figura gráfica? Não, porque ele vai ter que fazer o quê? O movimento, o mesmo movimento que ele fez aqui, ó, ele vai ter que ter o entendimento para fazer aqui. Então você viu que em apenas um movimento do preço, que foi nítido, eu consegui entender o que o preço está fazendo. Eu consegui saber como operar o gráfico. Qual é a técnica utilizada dentro de um único movimento? Porque se você analisar o gráfico, pessoal, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, um quadro, para ficar bem didático para vocês. Opa! É aqui, ó, um quadradão. Para ficar bem didático para vocês. O gráfico, ele tem contextos, né? Como eu já falei para você, contexto gráfico. Existem dessa cor, vocês não vão enxergar nunca, né? Ó, contexto gráfico. Dentro desses contextos gráficos existem figuras gráficas. Essas figuras gráficas representam o quê? Movimento do preço. Lembra que eu falei para você? De entender o movimento, de compreender o movimento, de entender como o movimento faz, como ele se aplica. Então existem movimentos, por exemplo, como esse, né? O ombro, cabeça, ombro. A partir do momento que ele faz o seu movimento, você já sabe que é uma reversão de tendência. Existe também o ombro, cabeça, ombro invertido, que é o Okoi, né? O chamado Okoi. Existem figuras gráficas, pessoal, de triângulos, por exemplo, que são triângulos descendentes. Existem figuras gráficas de triângulos que são triângulos ascendentes. Existem bandeiras. Existem flâmulas. Pessoal, existem tantos movimentos técnicos interessantes que você, a partir de um contexto que você sabe, isso eu ensino tudo no treinamento, tá, pessoal? Essa figura gráfica também te ajuda a entender o movimento. Então você sabe que aqui, se está numa tendência de alta, ela pode ser revertida. Aqui você sabe se está numa tendência de baixa, pode ser revertida. Aqui você sabe que está numa tendência de baixa, ela pode se tornar alta. Aqui ela está numa tendência de alta, pode se tornar baixa. Aqui está numa tendência de baixa, ela pode continuar de baixa. Aqui está numa tendência de baixa, ela pode continuar de baixa. Ou vice-versa, tá? Depende dos movimentos. Então, o movimento do preço, ele pode ser externado por uma figura. Entendeu? É como se fosse uma sinalização de uma avenida. Você sabe quando você pode virar para a esquerda, né? Se tivesse uma placa que... Aquelas placas, né? De pare, por exemplo, né? Tem uma placa aqui dizendo que é proibido estacionar, não é verdade? Tem as placas, não tem? Então, por exemplo, se você chega numa rua ali, tem uma placa que está parada ali e está lá escrito: pare. Tem placa assim, escrito pare. Deixa eu deixar menor aqui, que assim você não vai conseguir entender. É uma placa de sinalização, não é? Não é assim que funciona? Uma placa de pare. Assim como tem placa para você parar e virar à direita, parar e virar à esquerda, seguir em frente, assim por diante. O que essas figuras gráficas podem fazer? Elas podem te dar uma ideia
de como o movimento do preço está se movendo no gráfico. A partir dessas figuras gráficas, você tem um entendimento. Então, por exemplo, aqui, ó, ela não fez reversão de tendência, ó, porque ela não rompeu a linha do pescoço. A Cadu, então, ela não fez a figura gráfica ombro, cabeça, ombro. Não fez. Ela iniciou o movimento, eu aproveitei toda a ideia do movimento, só que aqui ela não continuou. Qual seria a técnica para entrar? A partir do momento que ela rompesse essa região, ó, eu trabalharia venda em região de resistência. Perfeito. Entendendo movimentação e fazendo a entrada. Todas as vezes que você consegue compreender o movimento do preço, principalmente quando ele chega em região de suporte e resistência, é onde você aplica o movimento. Você pode ter um erro de execução? Pode ter. Mas a causa do movimento, que está linkada ao contexto gráfico, isso é de suma importância, porque assim você vai saber como operar um suporte e resistência, assim você vai saber como operar uma tendência, você vai operar o preço com lógica, você vai operar o preço com lógica e razão. É a mesma coisa desse movimento aqui, ó. Quer ver, ó? Desse movimento aqui, ó, foi a mesma coisa, ó. Só que foi o invertido, ó. Ele fez ombro, uma cabeça dupla e ombro aqui, ó. Só que eu só sei que ele continuou o movimento depois que ele rompeu essa linha aqui, ó. E ele veio buscar essa região. Então, olha aqui novamente, ó. Novamente, ó. Outro movimento igualzinho, ó. Igualzinho. Então, o gráfico, você vai aprendendo esses padrões, você vai aprendendo esse método. Como um erro de execução, como o Cadu fez aqui, ó, pode acontecer? Tentei continuar o preço antes da hora? Pode. Entendi o movimento, fui lá e continuei. Você viu aqui, ó, no mesmo ativo, entendi o movimento do preço, só fiquei nesse ativo porque eu entendi o que está acontecendo. Eu consegui em 3 oportunidades fazer um 5-1. Simples, tranquilo, dentro do entendimento lógico. Não precisei ficar mudando um monte de ativo. Não precisei ficar procurando gráficos, mesmo porque o gráfico está bem volátil. E você tem que aprender, então, a ver esse movimento do preço. Inclusive, a nossa hashtag hoje pode ser um movimento do preço. O que você acha? Legal, né? Movimento do preço. Então, aprenda como operar o movimento do preço em região de suporte e resistência, aplicando um padrão de vela. Seja uma figura gráfica, seja um padrão pré-definido, algo que o preço te mostre como efeito da causa do movimento. Ah, Cadu, e como que eu vou saber o que o preço está fazendo? Aí você tem que entender a causa do movimento. Por isso que o método de ensinar ou de aprender, onde você vai definir o efeito do preço a partir de uma causa, ele é tão maravilhoso. Porque quando você define se você vai comprar ou vai vender o seu preço, você já está fazendo porque você já sabe a causa disso. É isso que difere o ensino do Cadu de várias pessoas. As pessoas, a maioria, elas focam só no preço. Chega no preço, bateu na linha, entra. Bateu ali no suporte, entra. Bateu na linha que eu coloquei na resistência, entra. Não, não. Veja a causa, veja o entendimento lógico, veja qual é a razão. Aprenda como operar um suporte e resistência de verdade. Aprenda como operar uma tendência. Logo, sabendo a causa, você sabe o porquê que o preço vai subir ou o preço vai descer. Logo, você sabe se o preço vai corrigir ou se o preço vai continuar. Entendeu, pessoal? Então, o movimento do preço a gente pode ver sim através de figuras gráficas, mas nem sempre vai aparecer uma figura gráfica no gráfico. Então, isso vai de acordo com os padrões que nós estudamos, com toda a movimentação que nós estudamos, que nós vemos lá no treinamento, porque é muita coisa que eu tento trazer a complexidade e transformar em algo simples. Então, se você é uma pessoa que quer realmente aprofundar e aprender essa lógica e razão para entender realmente como o gráfico funciona e fazer os seus trades, você será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp ou ali o meu Instagram. Eu estarei à disposição para tirar suas dúvidas. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a compreender melhor o gráfico, tenha aberto entendimento para você. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Na hashtag, escreve aí movimento do preço, para que eu saiba que você está estudando, para que você me ajude a entender que eu estou no caminho certo e colaborando para você. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.
Fui.